A questão 6. Rodrigo coloca lápis cilíndricos de 15 centímetros de comprimento e 1 centímetro de diâmetro em caixas na forma de bloco retangular com base de dimensões 6 por 15. Ele empilha os lápis nas caixas usando 2 métodos diferentes, conforme ilustrados na figura a seguir. Bem, pelo método A, ele vai colocar então 3 camadas de lápis, cada camada contendo aí 6 lápis, como a gente pode perceber. Essas camadas estão empilhadas e aí você pode perceber que o centro de cada lápis fica imediatamente acima do centro do lápis que está na pilha inferior. De maneira que se eu unir o centro dos lápis vai formar um quadrado. Já pelo método B, ele vai, vamos dizer assim, que encaixar os lápis. Na hora que ele encaixa os lápis, se eu pegar e unir o centro dos lápis, eu vou ter então formado um triângulo equilátero, como a gente pode ver na imagem que ilustra o método B. No método A, o centro dos círculos formam quadrados e no método B, formam triângulos, como na figura. A letra A pede: mostre que cada camada de lápis empilhados pelo método B, exceto a primeira, ou seja, cada camada depois da primeira, acrescenta raiz de 3 sobre 2 centímetros à altura da pilha. Isso quer dizer o seguinte: pelo método B, lembrando que o método B é aquele que você vai encaixar os lápis formando triângulos, unindo os centros dele. Pelo método B, cada pilha que você acrescenta vai acrescentar raiz de 3 sobre 2 na altura. Bora lá então. Vamos considerar a primeira camada. Ela vai ter uma altura de 1 centímetro, já que 1 centímetro é o valor aí do diâmetro do lápis. Imaginemos aqui a primeira camada. Vou colocar só 2 lápis, que é o que basta para a gente entender. A essa primeira camada eu vou acrescentar uma segunda camada, já. A primeira camada, como nós sabemos, ela tem a altura de 1 centímetro, porque é o diâmetro de cada lápis. Bem, se eu acrescentar mais uma camada, você vai aumentar a pilha a uma altura x. Vou chamar a altura que aumenta de x. Vamos colocar aqui mais um lápis. E aí a pilha vai ficar dessa altura. Eu vou dizer que esse tanto aqui que aumentou é x. O que eu quero provar? A questão pede que a gente prove que esse x é raiz de 3 sobre 2. Vamos lá então. Se o x é raiz de 3 sobre 2, é a conclusão que vou chegar. Na hora que eu acrescentei essa outra camada, a pilha toda ficou com a altura x mais 1. Porque tinha a altura 1, eu acrescentei x, então x mais 1. Por outro lado, dá para a gente imaginar o seguinte: dá para a gente formar um triângulo equilátero unindo os centros desse nosso lápis. Na hora que eu formo um triângulo equilátero unindo o centro desses nossos lápis, esse triângulo equilátero ele vai ter lado de medida 1. Por que ele vai ter lado de medida 1? Porque se nós sabemos que o diâmetro dos lápis é de 1 centímetro, o raio deles é de meio centímetro. Para você ir de um centro ao outro, você tem que passar por 2 raios. Então você tem que passar por 2 raios de meio centímetro. 2 vezes meio centímetro dá 1 centímetro. Então, o triângulo equilátero que a gente vê aí na imagem é um triângulo de lado 1 centímetro. Ok, e o que eu faço então? Eu posso observar que essa distância ela é de meio centímetro, porque equivale ao raio de um lápis. Essa outra distância é de meio centímetro. E essa distância ela é a altura do triângulo equilátero, cujo lado mede 1. Bem, se eu tenho então que essa distância é a altura do triângulo equilátero de lado de medida 1, a altura de triângulo equilátero nós sabemos como calcular. A altura de qualquer triângulo equilátero vai ser utilizada a fórmula da altura do triângulo que aparece logo em breve. Uma coisa que você deve pensar primeiro, antes da gente chegar nessa fórmula, é que se você olhar do seu lado esquerdo, a altura da pilha, meio centímetro mais h mais meio centímetro. Meio com meio dá 1, ou seja, a altura da pilha h mais 1. A altura da pilha é h mais 1, então isso aí vai ser o 2 asterisco, mas a gente já sabia que a altura da pilha, lá do primeiro asterisco, era x mais 1. O que a gente conclui então? A gente conclui que h mais 1 é igual a x mais 1, portanto h igual a x. É o que a gente pode depreender a partir disso. Se o h for igual ao x, para a gente saber o tanto que aumenta na pilha, que é o valor do x, é só a gente saber a altura do triângulo equilátero. Agora sim eu vou para a fórmula da altura do triângulo equilátero. Todo triângulo equilátero
Quem não souber como é que se calcula a altura dele, memorizem a fórmula. A altura dele é lado raiz de 3 sobre 2. Isso é uma fórmula decorrente do Teorema de Pitágoras. Já que o lado desse triângulo é 1, então o x, que é igual à altura, vai ficar 1 raiz de 3 sobre 2. 1 vezes a raiz de 3 dá a raiz de 3, portanto a gente prova que o x é igual a raiz de 3 sobre 2, como a questão pedia para provar. Portanto, cada pilha que eu acrescento pelo método B, essa pilha vai aumentar uma altura de raiz de 3 sobre 2. Para resolver os próximos itens, use a aproximação 0,87 como sendo um valor aproximado para a raiz de 3 sobre 2. Vamos lembrar disso. Vamos para os próximos itens. O B. Rodrigo quer colocar 90 lápis em uma caixa. Qual a menor altura que a caixa deve ter se ele colocar usando o método A? E a outra pergunta é se ele usar o método B. Então vamos lá. Colocar 90 lápis numa caixa pelo método A e pelo método B para dizer qual é a altura que a pilha vai ficar. Vamos pensar então. Pelo método A, você vai colocar 6 lápis em cada camada, já que a caixa tem uma largura igual a 6. Se eu coloco 6 lápis em cada camada, para você chegar em 90 lápis, você vai precisar de 15 camadas, já que 90 é 15 vezes 6. Desse modo, então, pelo método A menor altura é de 15 centímetros. Agora vamos pensar se o cara usar o método B. Tá aí como seria pelo método A, ele empilhando. Agora vamos pensar como é que seria pelo método B. Pelo método B, alternam-se fileiras de 6 e de 5 lápis, de modo que cada duas fileiras tem 11 lápis. Quando você vai colocar pelo método B, que você vai encaixando os lápis, a fileira de baixo tem 6 lápis, a de cima tem 5, a próxima vai ter 6 e assim por diante. Então, a cada duas fileiras, você vai colocar 9 lápis. Ou, a cada duas fileiras, você vai colocar 11 lápis. Da forma como está ilustrado aí do lado. Desse modo, quando eu colocar 88 lápis, lembrando aí que 88 é 11 vezes 8, nós vamos ter chegado então à 16ª fileira. Por que a 16ª fileira? Como 88 é 11 vezes 8, você tem então 11 blocos, 8 blocos na verdade de 11 lápis. Mas cada bloco de 11 lápis é duas fileiras. Então 8 vezes 2, 16 fileiras. Bem, com 16 fileiras, você só vai ter 88 lápis. Restam ainda 2 lápis para você formar uma 17ª fileira. Então o que você vai ter que fazer? Para o método B, você terá que colocar 17 fileiras, alternando entre fileiras de 6 e fileiras de 5, lembrando que a última fileira vai ter apenas 2 lápis restantes, como a gente está vendo aí. Logo, a altura dessa pilha será 1 centímetro da fileira da base. E pelo que a gente fez no item anterior, que foi o item a cada fileira que você acrescenta pelo método B, você acrescenta a raiz de 3 sobre 2. Como nós vamos ter 17 fileiras, é a de baixo mais 16 em cima. Portanto, a altura que essa pilha vai chegar vai ser 1 centímetro da fileira de baixo, mais as 16 fileiras que estão acima dela, cada uma medindo uma altura de raiz de 3 sobre 2. Bem, como a raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,87, então vai ficar 1 mais 16 vezes 0,87. Quando eu pegar 16 vezes 0,87, dá 13,92. Somado 1, dá 14,92. O que esse item B vem me dizer? O item B vem me dizer o seguinte: é possível a gente colocar a mesma quantidade de lápis, os 90 lápis, utilizando o método B, e com isso a gente tem uma pilha com altura menor do que se você colocar essa quantidade de lápis usando o método A. E mais, né? Além de ter uma pilha de altura menor, ainda cabia mais lápis ainda na caixa. Então, mostra que o método B ele é uma maneira mais eficiente de você colocar mais lápis na pilha, empilhando segundo a forma como ilustra o método B. A letra C. Olímpico mostrou a Rodrigo como empacotar 90 lápis em uma caixa de altura 14,5 centímetros. Lembrando, 90 lápis pelo método A pega 15 centímetros. Pelo método B, da forma como a gente fez no item anterior, pega 14,1 quebrado, que eu já esqueci que é a resposta do item B.
Mas o olímpico, que ele é super esperto, ele consegue uma altura menor. Ele consegue uma altura de 14,5 cm. Aí a questão pergunta, como isso pode ser feito? É claro que o olímpico vai ter que ser muito esperto. Ele vai ter que mesclar os dois métodos. Vamos lá então. O olímpico ele terá que alternar camadas pelo método A e camadas pelo método B. Porque senão a pilha teria 15 ou 14,92 centímetros. 15 seria pelo método A, 14,92 seria pelo método B. Bem, vamos chamar de X as camadas com 5 lápis, as camadas que terão 5 lápis, e vamos chamar de Y as camadas que terão 6 lápis. Desse modo então, como o total de lápis é 90, então nós vamos ter que 5x, ou seja, as camadas que têm 5 lápis, mais 6y, que são as camadas que têm 6 lápis, tem que dar igual a 90. Como 5x e 90 são múltiplos de 5, se eu tenho 5x múltiplo de 5, se eu tenho 90 múltiplo de 5, então isso quer dizer que o 6y também tem que ser múltiplo de 5, porque ele vai ser a soma de uma parcela que é múltipla de 5, que tem que dar um resultado que também é múltiplo de 5. Beleza, então. Se o 6y é múltiplo de 5, como o 6 não é múltiplo de 5, o y é que deve ser múltiplo de 5. Então o y, que é a quantidade de camadas que terão 6 lápis, tem que ser um número que é múltiplo de 5. Bem, daí então os múltiplos de 5 são 0, 5, 10, 15, 20 e etc e tal. Por que eu coloquei apenas até 15? Porque, por exemplo, como são 90 lápis, se você colocasse 15 lápis, na verdade 15 fileiras, cada uma com 6 lápis, na hora que eu pegasse 15 vezes 6, já daria os 90. Se eu colocasse, por exemplo, 20 fileiras, cada uma com 6 lápis, 20 vezes 6 dá 120, ia passar. Então, como a gente só tem no máximo 90 lápis, o máximo valor de y é 15. Bem, eu tenho então 4 valores para y, 0, 5, 10 ou 15, e nós vamos ter que descartar alguns, né? Que a resposta é só um deles. Como é que você vai imaginar? Você não pode ter y maior do que 15, pelo que eu acabei de falar, senão a fileira vai ter mais do que 15 centímetros, já que mais do que 15 fileiras nós teremos mais do que 90 lápis. Por outro lado, não vale o y igual a 15, porque y igual a 15 é você colocar todas as fileiras de 6 lápis. E todas as fileiras de 6 lápis, isso é o método A, certo? E como visto no item B, o método A ele tem a altura de 15 centímetros e não de 14,5, como a gente está pedindo aí nessa questão, nesse item C. Tá então na nossa dúvida se o y é 0 ou se o y é 5, ou se o y é 10, né? Tem o 10 também para a gente descartar. Bora continuando. Também não vale a gente colocar y igual a 0. Porque se a gente colocar y igual a 0, eu estou dizendo que eu não tenho nenhuma fileira com 6 lápis. Ou seja, eu teria todas as fileiras com 5 lápis. Se eu colocar todas as fileiras com 5 lápis, vai ficar uma vaga do lado aqui na caixa e esses lápis vão cair. Porque se lembrem que em cada camada cabe 6. Se eu colocar todos os lápis empilhados com 5 lápis em cada fileira, vai sobrar com a parte lateral que os lápis podem cair e não vão ficar empilhados. Então a nossa dúvida é se é 5 ou se é 10. Bora continuar pensando um pouco. Se o y for igual a 5, nós teríamos que 5x mais 6y igual a 90. Isso daria 5x mais 6 vezes 5 igual a 90. Como 6 vezes 5 é 30, ficaria 5x igual a 90 menos 30, ou seja, 5x igual a 60. Logo x igual a 12. Então se o y for 5, nós teríamos x igual a 12. Desse modo, então, a pilha teria um total de 17 camadas. 17 camadas sendo 12 camadas de 5 lápis e mais 5 camadas de 6 lápis. Bem, se eu tenho 17 camadas, é o item B. O item B tinha 17 camadas e a gente já viu que a altura dele é 14,92 centímetros. Não é o tanto que eu quero, que o olímpico quer, que é 14,5. Desse modo, então, o y não pode ser 5. Por último, então, a gente testa o y igual a 10. Se o y for igual a 10, colocando 10 no lugar do y, vai ficar 5x mais 6y igual a 90. Logo, 5x mais 6 vezes 10 igual a 90. Como 6 vezes 10 dá 60, então 5x igual a 90 menos 60. Logo, 5x igual a 30. Passo o 5 dividindo. 30 dividido para 5 dá 6. Portanto, x igual a 6. O que eu concluo com isso? Se o y for 10,
Ou seja, se a gente colocar 10 camadas, cada uma com 6 lápis, eu terei que colocar 6 camadas, cada uma com 5 lápis. Desse modo, então, a pilha teria um total de 16 camadas, que é 10 mais 6. 16 camadas daria para a gente chegar na altura que eu quero. Uma maneira de a gente empilhar seria a que está mostrado na figura que vai aparecer aqui do lado. Ó. Essa figura, é claro que vocês não conseguiriam fazer ela, impossível vocês conseguirem desenhar isso aí à mão. Na verdade, isso que eu estou fazendo nesse momento é só para dar uma noção para vocês de como era possível, não é obrigado a fazerem, para a gente observar como fica. O que vocês teriam que provar? Provar que essa pilha, com 16 camadas, ela vai ter uma altura de 14,5 como o Olímpico quer, ou até menor do que isso, né? Como é que eu provo essa altura? Nós vamos observar o seguinte, a altura dela vai ser as 4 camadas inferiores, as 4 camadas de baixo, como elas estão empilhadas pelo método A, elas têm altura 4. As 12 camadas que estão acima das 4 camadas inferiores, elas estão empilhadas pelo método B. Então, cada uma das 12 camadas acrescenta raiz de 3 sobre 2 na altura. Então, vai ficar a altura total 4 mais 12 vezes raiz de 3 sobre 2. Como a raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,87, então vai ficar 4 mais 12 vezes 0,87. A multiplicação vai dar 10,44, que somado com 4 dá 14,44. Ou seja, se o Olímpico montar dessa maneira, ele consegue então uma pilha com a altura menor, inclusive, que 14,5. Ele consegue uma pilha com altura igual a 14,44. Certo? Então, essa é a forma de você conseguir empilhar e montar a letra C. Só mostrando aqui. Daqui a altura 4 centímetros. E daqui para cá nós teríamos a altura 10,44. Totalizando então os 14,44 e finalizando assim a correção da questão.